Olá, me chamo Tatiane Souza, sou estudante do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Agreste Pernambuco e vou apresentar o trabalho intitulado Produção e Caracterização de Pães Elaborados com Substituição Parcial de Farinha de Trigo pela Farinha de Semente de Abóbora. Este trabalho foi realizado em colaboração com Diogo Marques, Williams Fábio, Marilene da Silva, Tibério Pinho e Daniele Silva. Pesquisas mostram que resíduos de frutas e vegetais podem enriquecer produtos alimentícios. Além disso, sementes de abóbora são ricas em fibras, são frequentemente descartadas, mas podem ser transformadas em farinha, servindo como substituto nutritivo para o trigo em diversas receitas. Logo, o objetivo deste trabalho foi desenvolver pães elaborados com substituição parcial de farinha de trigo por farinha obtida a partir da semente de abóbora e analisar os parâmetros físico-químicos. As sementes desidratadas de abóbora foram compradas a granel em uma loja de produtos naturais e os demais ingredientes em um supermercado local. Para o processamento da farinha, seguiu-se as etapas presentes no fluxograma: sementes moídas, peneiradas, embaladas e armazenadas a 5 graus Celsius até o momento da sua utilização. Para a elaboração dos pães, inicialmente foram planejados 3 tipos de formulações, como pode ser visto na tabela, onde P1 seria o pão padrão, D2 o pão com substituição de 10% e V3 pão com substituição de 25%. Para a produção dos pães, inicialmente foi pesados todos os ingredientes e seguiu para o processamento conforme o fluxograma na imagem. As análises realizadas foram pH, acidez total titular, atividade de água, teor de umidade, cinzas, lipídios, proteínas e quantificação de carboidratos, e todos os dados foram submetidos à análise de variância ANOVA e as médias foram comparadas pelo teste de Tucker. Durante a modelagem dos pães, a formulação V3, que é com 25% de substituição, apresentou maior dificuldade de moldagem e se afastou do formato ideal, indicando que esse nível de substituição compromete a consistência e a manipulação da massa. Após o forneamento, também foram observadas diferenças entre as formulações, sendo a formulação D2 se aproxima do formato próximo ao controle, que seria o P1. Conforme mostrado na figura, à medida que aumenta a substituição de farinha de trigo pela de semente de abóbora, há uma redução significativa na altura dos pães. Outra observação é que na formulação V3 há a impressão de que se tornou uma estrutura mais densa e não foi vantajoso para o desenvolvimento adequado do pão, esse percentual de substituição. Na tabela 2 é possível observar que o resultado do pH de todas as formulações estão mais próximas da neutralidade, o que indica que todos os pães podem ser classificados como alimentos de baixa acidez e esses pães podem ser mais suscetíveis a multiplicações de micro-organismos. Em relação à acidez, o tratamento V3 seria o mais ácido, e em relação à atividade de água, indica que os pães estão em faixas que podem favorecer o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis. Em relação à umidade, a incorporação da farinha de semente de abóbora resultou em uma diminuição do teor de umidade. Em relação ao valor das cinzas, os pães apresentaram teores entre 1,82% e 2,16%, que estão superiores aos valores encontrados em outros estudos. Em relação aos teores de lipídios, aumentaram consideravelmente, alcançando até 10,89% no tratamento com 25% de farinha de semente de abóbora, o que é esperado, pois ela apresenta um maior teor de lipídios. Além disso, as proteínas também se mostraram um aumento significativo, variando entre 6,38 a 14,53, destacando-se o tratamento V3. Observou-se uma redução no percentual de carboidratos com o aumento da substituição de farinha de semente de abóbora, o que justifica pelo aumento nos teores de lipídio e proteínas. Finalmente, o valor calórico dos pães aumentou, refletindo o acréscimo de lipídios, com valores próximos a 300 quilocalorias por 100 gramas, em linha com o esperado para essa formulação. Bem, foi verificado que a formulação D2 apresentou melhores resultados quando comparada à formulação P1 em relação ao teor de proteínas, cinzas e carboidratos. Quanto a V3, apesar de ter maior teor nutricional, apresentou características físicas insatisfatórias, como a falta de formato e dificuldade na moldagem. Assim, a substituição de 10% de farinha de trigo pela farinha de semente de abóbora na formulação D2 resultou em um pão com melhor perfil nutricional e características físicas semelhantes ao pão tradicional, além de uma coloração esverdeada atrativa. Aqui estão algumas referências utilizadas e obrigada pela atenção.